E Uhum. a outra questão aqui, Lucas, que a gente separou aqui, é quais são os fatores que influenciam as decisões terapêuticas, né? O que o psicólogo analisa para definir a intensidade e os objetivos da intervenção ABA. Porque depois que passa por essa anamnese que você falou, Sim, é feito todo um plano terapêutico, com né? certeza. E é de forma muito correto, de forma muito individual. E aí, como que é feito isso? É conforme a necessidade dos pais, as necessidades da criança? Como que é feita essa avaliação? Como que é feito esse plano? Quais são as ferramentas? Perfeito. Vamos lá. Quando a gente pensa em montar e estruturar uma intervenção, não existe a gente enxergar a família como algo isolado. Aquela família está em uma sociedade. Aquela criança faz parte de uma escola. Aquela criança tem amizades. Aquela criança conhece pessoas. Então, dentro disso, a gente não consegue observar um paciente como se fosse um objeto. A gente tem que ter um olhar mais humanizado, entender que essa pessoa, esta família, este paciente, não é apenas o que a gente enxerga em contexto clínico, mas ele existe em outros contextos. É um olhar um pouco biopsicossocial. A gente está enxergando o paciente através das relações dele com as outras pessoas, através das questões biológicas, através das questões genéticas, através das questões socioculturais e assim por diante. Então tá. Quando a gente entende que a gente vai montar um plano de intervenção, considerando que a família e o paciente fazem parte de diversos ambientes, a gente estrutura através das demandas que são trazidas pela família, as demandas que a escola fala, as demandas que a gente observa do paciente. Por quê? Não existe montar uma intervenção baseada apenas no que o paciente apresenta em contexto clínico. Uhum. Temos que ouvir os pais, temos que ouvir os professores, temos que fazer uma visita, temos que investigar. É uma avaliação. Uma avaliação não é uma coisa simples de bater o olho por uma hora e é isso. Não, leva um tempo. Tem que investigar, tem que aplicar, tem que observar. Às vezes o paciente não está num dia bom, às vezes o paciente está com sono, está doente, às vezes a própria família voltou de viagem. Então, várias coisas interferem nisso. Então, ter esse olhar mais humanizado é importantíssimo no começo. Tá, agora como é que a gente elabora os objetivos terapêuticos? Tudo depende de como, no caso, como o psicólogo, como a equipe multiprofissional, que é importante pensar em equipe multiprofissional, além de apenas um profissional, e eu vou explicar o porquê. Porque no primeiro momento que a gente olha um paciente, a gente já entende que o paciente não existe apenas em um contexto específico. Ele existe tanto em quesitos cognitivos, em quesitos sociais, em quesitos acadêmicos, em quesitos sensoriais, quanto à vida diária do aprendiz e assim por diante. Então, são várias áreas que a gente avalia. Então, a TO vai ter muito mais capacidade de avaliar uma questão sensorial, de avaliar a autonomia, a autossuficiência e a autoconfiança até mesmo no indivíduo no dia a dia. A fono vai trabalhar tanto questões de musculatura, quanto questões de interpretação, de linguagem. Já uma psicopedagoga vai trabalhar questões mais acadêmicas, seja uma alfabetização, seja o trabalho com número, seja a interpretação de texto, uma leitura, responder perguntas e afins. O ABA também, seja questões comportamentais, questões sociais, questões às vezes de entender o que está acontecendo, mesmo que não seja dito, mas percebido. Então tudo isso é importante. Então pensar enquanto equipe multi também é super fundamental. Perfeito. Então a gente falou sobre a importância de um olhar humanizado e falamos sobre a importância de pensar enquanto equipe. Certo. O que a gente faz depois disso? Depois disso, já em avaliação, o profissional acompanha o paciente para observar quais são as maiores demandas, já pré-orientado conforme a anamnese. E a partir disso, selecionamos qual é o melhor instrumento avaliativo para aquele paciente. Em alguns momentos, escolhemos apenas um. Em alguns momentos, aplicamos duas avaliações ou mais. Por que a gente tem todo um cuidado na escolha do instrumento avaliativo? Cada instrumento nos aponta a diferentes caminhos. Vou dar um exemplo. Existe um instrumento chamado inventário portas de operacionalizado. Ele avalia Uhum. 5 áreas. Ele avalia cognição, socialização, linguagem, autocuidado e desenvolvimento motor. Avalia 5 áreas. 5 áreas contidas da idade de 0 até 6 anos. Então, olha só. Se eu estou pensando em avaliar a motricidade, quem vai ter mais capacidade, conhecimento técnico de avaliar? O físio, o psicomotricista. Então, olha só, já começa a pensar que não é apenas uma coisa enviesada. Para, às vezes, atingir um resultado esperado, a gente precisa de mais pessoas por trás, uma equipe Sim. terapêutica, né? Então, se eu estou pensando em trabalhar motricidade, o físico, o psicomotricista vai ter mais ferramentas de trabalhar. Se eu estou pensando em trabalhar autocuidado, quem vai ter mais eficácia, mais técnica, mais preparo? O TO, Uhum. que é a terapia ocupacional. Se eu estou falando sobre socialização, qual área pode trabalhar isso? A fono pode trabalhar? Pode, mas o ABA trabalha majoritariamente essa área também. Uhum. Então, eu estou falando que todas as áreas se relacionam entre si, através de um instrumento só. E existem outros ainda. Outros com outros tópicos. Existe o BIPMAP, que é muito conhecido, que avalia questões de comportamento verbal, mando, ouvinte,
intraverbal e assim por diante, tato, ecoico. Então, cada avaliação ela é direcionada através de como o psicólogo observa as demandas dentro de um olhar humanizado e de um pensamento de equipe multi.